Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, vamos dar continuidade sobre o tema processo legislativo. A última aula, a gente conversou sobre o processo administrativo dentro da Câmara, e hoje nós vamos conversar sobre o processo legislativo especial. O que é o processo legislativo especial? Alguns autores dividem os processos, doutor Caio, e esse é um deles, né? Tem o processo legislativo comum e o processo legislativo especial. O processo legislativo especial, quais são as matérias referentes a esse processo? São as emenda à lei orgânica, lei orçamentária e alteração do regimento interno. Doutor, vamos conversar um pouquinho sobre as leis orçamentárias. Quero dizer que essa aula é bem curtinha, tá? Não é uma aula muito comprida, nós não vamos adentrar muito, mas sim apresentar os conceitos para vocês. Leis orçamentárias, então. Então, compreende o orçamento público enquanto sistema composto por 3 leis, PPA, LDO e LOA. Inclusive, em breve, teremos uma aula só sobre LDO, não é? Correto. De forma breve, os conceitos. Doutor, quer ler para mim? Sim, senhora. De forma leve, nós temos, então, o PPA, que é o Plano Plurianual. Tem vigência quadrienal, ou seja, de 4 anos, e abrange os objetivos e metas da administração pública, despesas de capital e as de custeio delas decorrentes, e também aquelas referentes a programas de duração continuada. Uma curiosidade sobre ele é que ele não coincide com o mandato. Ele tem a vigência de 4 anos, mas ele tem início no 2º ano, ele pega o 3º, 4º e o 1º do mandato seguinte. A lei de diretrizes orçamentárias são aquela que elas prevêem, né, é uma para cada ano, as metas e prioridades da administração pública, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente. Orientará a lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política das agências financeiras oficiais de fomento. Vejam o nosso curso sobre lei de diretrizes orçamentárias para vocês poderem ver de maneira mais profunda. E a lei orçamentária anual, chamada de LOA também. LOA no singular, viu, gente? Não é LOAS. LOAS é outra coisa, é a lei orgânica da assistência social, é outra coisa. A LOA, ela deve conter o orçamento fiscal do Executivo, do Legislativo, dos fundos e dos entes com personalidade jurídica de direito público, que compõem a administração indireta. Mas no seu caso aí no município, a lei orçamentária anual, basta você ter uma noção de que ela contém o orçamento do município, ou seja, dentro dela você vai encontrar aspectos referentes ao poder legislativo e outros com base no poder executivo, com base no princípio da unidade. Pronto, doutora? Ah, desculpa. Elas estão no artigo 165 da Constituição, tá bom, pessoal? É isso aí, doutor. Eu vou passando, então, que essa... Vamos ver se deu certo. Ai, emenda à lei orgânica municipal. Essa aqui geralmente causa dúvidas, doutor. Tu acredita nisso? Enfim, claro, a emenda... Acredita? Com certeza. Acredito. A gente está tão acostumado, é todo dia uma pergunta ou outra, para alguns isso não é fácil. Mas, enfim, emenda à lei orgânica. A emenda à lei orgânica tem seus prazos de apreciação e requisitos previstos na própria lei orgânica. Para ser aprovada, a LOM, né, como a gente comumente fala, seguirá o mesmo mecanismo estabelecido para a elaboração do próprio diploma estabelecido na Constituição Federal, no artigo 29, bem como no artigo 60, inciso 1 e 2. Mas qual é a iniciativa, doutor? 1/3 dos vereadores, prefeito, o quórum para aprovação, 2/3 da Câmara Municipal, turnos de aprovação duplos com interstício mínimo de 10 dias entre as votações. A promulgação se dá pelo Legislativo. Então, a emenda à lei orgânica não vai para o prefeito promulgar. Quem promulga é a Câmara Municipal. Doutor, alguma observação quanto a esse tema? Eu tenho uma curiosidade aqui, ó. Curiosidade nada, vou contar uma curiosidade. Nesse instante eu estou em Brasília, e em Brasília a gente acaba esbarrando aí em vários vereadores, né? O tempo todo tem vereador em Brasília. E esses dias eu estava em uma lanchonete, tinha um vereador falando bem alto e foi impossível não ouvir ele comentando que foi feita uma alteração na lei orgânica do município dele em regime de urgência com dispensa de interstício, que votaram em apenas um turno.
E eu me segurando ali, pensando, meu Deus do céu, O isso é modo ativar inconstitucional. o professor Eu fiquei calado. ativou. Mas vejam bem, isso é impossível de ser válido. É uma regra de repetição obrigatória. Está no artigo 29 da Constituição, como a doutora já nos disse aí. E para alterar a lei orgânica é necessário que seja votada em 2 turnos, com 2/3 e com o interstício mínimo de 10 dias. Observem aí nessa última afirmação que a doutora colocou aí, ó. Turno de votação duplos, ou seja, se vota 2 vezes e tem que ter um intervalo de, no mínimo, 10 dias entre a primeira e a segunda votação. Não dá para mudar isso. Mas o plenário é soberano. Ele é soberano com limites, ele não é absoluto. Então, era isso que eu queria comentar, doutora Priscila. Não, pessoal, não inventem moda. Sigam os devidos Siga o que é. processos legislativos. E ele fez isso, só uma curiosidade, isso que ele estava comentando que ele fez, foi uma emenda para colocar as emendas impositivas, o orçamento impositivo. Ou seja, eles vão perder a chance de realmente terem as emendas de execução obrigatória de individuais de vereadores por uma questão de pressa boba, por questão de 10 dias. Mas, enfim, devolvo a palavra, doutora. Nossa, que problema. Enfim, é só ressaltar de novo a questão da promulgação pelo Legislativo. Por quê? Porque diversas vezes eu ouvi a pergunta, tá, depois que a gente fez a emenda, manda para o prefeito? Não, você não manda para o prefeito. Ok? Deixa eu dar mais pontos. ênfase, dá muita ênfase nisso. Atenção, vereadores, não se sanciona alteração na lei orgânica. Não depende do prefeito, basta vocês mesmos que promulgam as alterações na lei orgânica. Muito bem falado, doutora Priscila. Exatamente. Vamos passar para a próxima e última, regimento interno da Câmara Municipal. A gente vê por aí, né, doutor, na nossa experiência, que tem muito regimento interno ruim, e que, sendo um regimento interno ruim, ele enfraquece o poder legislativo, não é mesmo? E eu confesso que, além de ter um regimento interno ruim, os vereadores ainda decidem não cumpri-los, né? Não cumpri-lo. Não precisa. A gente sempre fez assim. Daí, eu escutei isso uma vez de um vereador que eu trabalho, e ele disse, não, ele não é mais vereador, tá? E ele disse, não precisa, a gente sempre fez assim, eu sou vereador já faz bastante tempo, a gente nunca fez desse jeito. Eu disse, bom, hipocrisia você aprovar projeto de lei e fazer com que a população cumpra se você nem cumpre a própria lei interna da casa. Ficou um silêncio. Grilos cantaram. Daí ele concordou comigo e tá bom, então vamos cumprir o que está escrito no regimento interno. Dizem que a assessora lá é bem brava. Mas vamos lá, então. Regimento interno é um instrumento disciplinador do funcionamento da Câmara Municipal de Vereadores em todas as suas funções: administrativa, legislativa, fiscalização e controle externo, assessoramento e julgamento. As alterações no regimento interno devem cumprir o mesmo processo legislativo especial observado na sua elaboração. É o próprio regimento que define as regras para sua alteração. Normalmente, o quórum de votação é de maioria absoluta dos membros da casa. Para ser reformado ou alterado, o regimento interno dependerá de proposta da mesa ou qualquer vereador, ou conforme o próprio regimento interno dispuser. Aqui eu trouxe um modelinho, doutor, sobre a alteração, como pode ser o texto, então, né, da alteração. Quando a alteração regimental for de alguns artigos, a emenda deve ser altera, suprime e acrescenta artigos à resolução número X, de data tal, que institui o regimento interno da Câmara Municipal da sua cidade. Quando a alteração regimental for substancial de diversos artigos, a emenda deve ser institui o regimento interno da Câmara Municipal e revoga a resolução antiga, né? O regimento interno obriga apenas os membros do Legislativo no exercício da vereança, não podendo dispor sobre direitos e obrigações de terceiro. Doutor, eu devolvo a palavra. Bem, se doutora, quer trazer alguma coisa a respeito. Sim, uma curiosidade a respeito dos regimentos internos. Então, a senhora já deixou claro que ele gera obrigações apenas internamente, melhor dizendo,
dentro da Câmara, e uma curiosidade é que eles são alterados por proposta de resolução, e a gente tem a questão de competência de iniciativa em relação à proposta de resolução. Quem que pode apresentar a proposta de resolução para alterar o regimento? O próprio regimento que vai definir isso. E aí eu vejo que alguns regimentos trazem algumas situações. Por exemplo, eles diferenciam as matérias, os assuntos. Alguns assuntos, eles permitem proposta de resolução de qualquer vereador. Outros assuntos, eles permitem proposta de resolução apenas da própria mesa, por exemplo. E eu já vi alguns que falam para alterar o regimento interno somente se for proposta da própria mesa diretora. Um que eu vi mais democrático falava que permitiria uma proposta de resolução subscrita por pelo menos 1/3 dos vereadores. Qual é a regra que é válida? A regra que estiver escrita no regimento interno. E aí eu vejo que alguns são como se fossem gavetas trancadas com a chave do lado de dentro. Por quê? Porque para você abrir uma gaveta, você precisa da chave. Mas a chave está dentro da gaveta. Como que você vai fazer para abrir? Como assim? O meu regimento é ruim e eu gostaria que ele fosse melhor. Para alterar o regimento, eu preciso da proposta de resolução. Mas o regimento, no seu caso, por exemplo, diz que só a mesa pode apresentar essa proposta. E a mesa não quer, porque esse regimento dá superpoderes para a mesa. Então, como que vocês vão alterar se não tem competência para apresentar a proposta? Nós temos uma solução. A solução é vocês não chamem muito a atenção, convidem a doutora Priscila e eu para mudarmos todo o seu regimento. Quando nós fizermos a alteração do regimento inteiro, a gente joga fora a gaveta com a chave dentro, que não importa mais, e põe uma gaveta nova com a chave do lado de fora. Então, assim, a gente troca tudo. Ao trocar tudo, a gente corrige os pontos polêmicos, mantém alguns pontos pacíficos, melhora os pontos que podem ser melhorados, tira os que não podem, e assim a gente consegue trocar o seu regimento sem causar muitos obstáculos naqueles que estão com a chave na mão. Devolvo a palavra, doutor. Era isso aí, doutor. Nosso processo legislativo especial acabou. Então, essa aula a gente termina e ficamos para a próxima, então. Convidamos todos para a próxima aula sobre competências. Essa é boa. Pessoal, então até breve e até a nossa próxima aula. Terminamos esse assunto, mas não terminamos todos os assuntos. Até logo. Até Obrigado, mais. doutora.